Bom, a quarta já é uma função, que é assunto do primeiro ano, e a gente vai resolver e vai ter uma análise gráfica do que é uma função do primeiro grau. O problema é o seguinte: o valor de uma corrida de táxi representa uma função do primeiro grau. Sabendo-se que a bandeirada custa R$ 5,00 e o valor do quilômetro rodado R$ 1,50, o valor a ser pago quando o táxi percorrer 12 quilômetros é... Então, olha só para resgatar, a função do primeiro grau é y igual a ax mais b, onde esse b é o valor fixo, tá? O x é o valor variável e esse a é um valor constante também, que no caso aqui é o valor do quilômetro rodado. Então, o y vai representar o valor da corrida no final e esse x é de acordo com o quilômetro rodado, tá? Então, quando bem aqui é o eixo 0, 0, você entrou no táxi, o que é que está dizendo aqui? Que você vai estar pagando R$ 5,00. Você nem andou, você já está pagando R$ 5,00. Aí a pergunta é quando você andar 12 quilômetros. Aí você vai aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Quando você estiver no quilômetro 12, quanto você vai pagar? Porque o valor da corrida vai depender do quilômetro rodado. Então, o que é que eu posso escrever bem aqui? Que esse y, que é o valor da corrida, só substituindo, esse a aqui é 1,50, tá? O x, ou seja, o valor da corrida vai depender do quilômetro rodado, que no caso aqui é 12, mais o valor da bandeirada, que é o valor inicial, que é 5. Então, isso aqui é uma questão de aplicação da função do primeiro grau. Então, o valor da corrida vai ser 1,5 vezes 12, que dá 18, mais 5, que é o valor fixo. Então, o valor da corrida vai ser 18 mais 5, que dá 23. Aí, se eu fosse fazer o gráfico, bem aqui, vamos supor que seja aqui, o 23 vai dar bem aqui. Então, parto quando o meu x for 12, a corrida vai dar 23. Só uma representação gráfica dessa questão. Então, a corrida de táxi é uma função do primeiro grau. À medida que eu andar para cá, evidentemente que o valor vai aumentar, tá certo? Bom, antes de resolver a quinta e a sexta, a gente vai, que são questões de função do segundo grau, eu vou fazer um lembrete aqui. O f de x, a função do segundo grau, é ax2 mais bx mais c, tá? Para escrever o gráfico dessa função, a gente tem que pensar o seguinte: o a vai determinar a concavidade da parábola. Então, se o a for maior do que 0, a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Então, você vê o boneco, ele está sorrindo. É positivo, é uma pessoa alegre. Se o a for negativo, a concavidade da parábola ela é para baixo. Então, você vê uma pessoa negativa, uma pessoa triste. E aí, o que significa aqui no gráfico? Então, olha só, eu tenho o gráfico dessa forma. O x1 e x2, eles são as raízes. As raízes são onde o gráfico vai cortar o eixo x. Nesse primeiro caso aqui, o x1 e o x2 vão fazer isso aqui, ó. Aqui o x1 e aqui o x2. Se o a for negativo, então a concavidade vai ser isso aqui, ó, voltada para baixo. Isso aqui é com a maior do que 0, isso daqui é com a menor do que 0. Esse cara é o x1, esse aqui é o x2. Aqui é x1 e aqui é x2. Para construir o gráfico, eu tenho que descobrir as raízes e o vértice.
o vértice é bem aqui, ó. Bem aqui eu tenho o vértice. Quando a concavidade for voltada para baixo, eu tenho o ponto mínimo. E quando a concavidade for voltada para cima, eu tenho o ponto máximo. Bem que é vértice também. Então, só para a gente entender isso aqui. Tá? Então, vamos resolver a primeira. A quinta. Determine as coordenadas do vértice da parábola regida pela função. A função é essa bem aqui. Passar para cá. F de x é igual a menos 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Olha só. O x do vértice, o y do vértice, o x do vértice, ele é dado por menos b sobre 2a. E o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Vocês já aprenderam a equação do segundo grau? Mas aqui, ó, se a função é essa aqui, ó, f de x, vou colocar de forma genérica, é ax2 mais bx mais c. O a é o elemento que vem perto do x2, o b é o elemento que vem perto do x e o c é o termo que vem independente. Então vamos substituir aqui para achar o x do vértice. Menos da fórmula, o b ele é menos 3, então tem que colocar entre parênteses, menos 3, sobre 2 vezes o a. 2 vezes o a, que é menos 2. Menos 2, acho. Então, menos com menos dá mais, fica 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, aqui vai ficar menos 3 quartos. O delta, pessoal, a gente tem que calcular o delta para ver o y do vértice. O delta é o seguinte, é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Eu já sei que o a, só colocando aqui, é menos 2. O b, ele é menos 3. E o c, o termo independente, ele é 4. Então, só faço substituir aqui, ó. Menos, aliás, o menos 3 ao quadrado, né? Que é o b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é 4. Menos 3 ao quadrado, apesar de ser negativo, menos 3 vezes menos 3 vai dar positivo, vai dar 9. Aqui, jogo de sinal, menos com menos dá mais com mais dá mais. 4 vezes 2, 8, vezes 4, 32. Aliás, 36. Delta é igual a 9 mais 36, que dá 45. Bom, o y do vértice vai ser menos 45 dividido por 4 vezes o a, que é menos 2. Então, o y do vértice vai dar menos 45 sobre menos 8. Então, menos com menos dá mais. O y do vértice vai dar 45 sobre 8. Então, olha só, as coordenadas do vértice, a gente coloca aqui, vai ser x menos 3 sobre 4 e y, eu não vou transformar, vou deixar assim mesmo, 45 mesmo, porque ele não dá exato, 45 sobre 8, tá bom?